Lugares abandonados sempre despertam nossa curiosidade, e muitas vezes um misto de fascinação e medo. Eles são cenários favoritos em filmes de terror e histórias de mistério, pois evocam a sensação de um passado que não foi totalmente deixado para trás, um eco silencioso do que um dia foi. Esses lugares, que vão desde castelos até vilas inteiras, estão cheios de histórias inacabadas, tragédias, fracassos humanos e, em alguns casos, até desastres naturais. Imagine andar por corredores vazios, ouvir o vento assobiar por janelas quebradas e observar os vestígios deixados para trás, memórias de vidas que foram abruptamente interrompidas. Muitas dessas estruturas e cidades foram abandonadas por razões dramáticas, como desastres naturais, quedas econômicas ou até por causa de guerras. Alguns lugares foram simplesmente deixados de lado quando seus habitantes partiram em busca de novas oportunidades, enquanto outros, segundo dizem, foram tomados por forças sobrenaturais. Seja qual for o motivo do abandono, esses locais permanecem como testemunhas silenciosas de uma época que já não existe. Neste vídeo, vamos explorar 20 dos lugares mais fascinantes e sinistros que ficaram para trás, cada um com sua própria história intrigante. Prepare-se para embarcar em uma viagem por ruínas, cidades fantasmas e edifícios desmoronados, onde a natureza e o tempo têm trabalhado para transformar o que antes era vibrante em cenários inquietantes. Esses lugares, com suas histórias misteriosas, vão fazer você pensar duas vezes antes de pisar em qualquer estrutura abandonada. Número 20. Pripyat, Ucrânia. Quando se trata de lugares abandonados, nenhum é tão impressionante quanto Pripyat, na Ucrânia. Esta cidade foi drasticamente transformada pelo desastre nuclear de Chernobyl em 1986. Antes da catástrofe, Pripyat era um centro urbano em plena expansão, com 15 escolas primárias, um grande hospital, 25 lojas, 10 academias, além de parques, cinemas, fábricas, piscina e muitos outros serviços, oferecendo uma vida completa para seus 49 mil moradores. Em um dia fatídico de abril de 1986, tudo mudou. A usina nuclear de Chernobyl sofreu uma falha catastrófica, liberando níveis perigosos de radiação. A cidade, antes cheia de vida, foi evacuada às pressas. Moradores tiveram que abandonar seus lares sem aviso devido ao desastre na planta nuclear vizinha. Hoje, Pripyat é um monumento sombrio às consequências da negligência de segurança, parecendo um cenário de filme pós-apocalíptico. Esta transformação inspirou diversos jogos de videogame que usam a atmosfera desoladora da cidade para criar um ambiente intenso. Apesar da emoção que os jogos podem proporcionar, nada se compara à verdadeira tragédia das vidas desestruturadas pelo desastre. Pripyat continua sendo um poderoso lembrete do preço do erro humano e seu impacto duradouro. Tópico doce. Existem muitos lugares abandonados pelo mundo, incluindo cidades inteiras, que hoje conhecemos como cidades fantasmas. Mas você sabia que existem até mesmo cidades fantasmas inteiras? Isso acontece tanto na China quanto no Japão. Mas este exemplo que aparece na imagem está localizado na Austrália. E o mais curioso, ninguém tem permissão para entrar. Por quê? Bem, ninguém sabe ao certo o motivo pelo qual essa cidade foi abandonada, e isso é o que mais assusta as pessoas. Normalmente há uma explicação sobre por que uma cidade ou vila se torna um local deserto, mas, nesse caso, todos os moradores simplesmente saíram na década de 70 e se recusaram a dizer por quê. Até hoje o motivo é um mistério e chega a deixar os governos perplexos. O que você acha que aconteceu? Como sempre, compartilhe sua opinião nos comentários abaixo usando a hashtag Tópico Doce. Número 19. Vila Epecuén. A busca pelo turismo muitas vezes motiva a criação de projetos grandiosos, como foi o caso de Vila Epecuén, na Argentina. Localizada perto de Buenos Aires, esta vila foi um dia um movimentado resort, com capacidade para receber até 5.000 hóspedes. Era um destino muito popular, atraindo inúmeros visitantes em busca de suas comodidades. No entanto, um desastre aconteceu quando uma falha em uma represa causou o aumento das águas ao redor, inundando a área. A vila, que antes era tão cheia de vida, foi deixada para trás enquanto os moradores fugiam. Apesar de a crise de inundação ter sido eventualmente resolvida, Vila Epecuén nunca foi reconstruída.
Hoje, visitantes podem explorar os remanescentes do local e testemunhar em primeira mão os efeitos de um desastre natural sobre a infraestrutura humana. O dano está visível por toda parte, oferecendo uma visão impactante sobre o poder da natureza em retomar e transformar o que o ser humano construiu. Embora a vila esteja vazia, ela serve como um lembrete de quão rapidamente a natureza pode alterar a paisagem e de como nossas realizações são, na verdade, temporárias. Número 18. Ilha Hou-Touwan. O fenômeno da natureza sobrepondo-se às criações humanas é claramente visível na ilha Hou-Touwan, na China. Um dia, essa foi uma próspera vila de pescadores, mas com o tempo se tornou cada vez mais superlotada e insustentável. A vila acabou sendo abandonada e foi lentamente engolida pelo verde da vegetação. O que antes era uma comunidade cheia de vida, hoje é um paraíso abandonado, com trepadeiras e outras plantas cobrindo as estruturas antigas. A transformação da ilha parece saída de um conto de fadas ou de um romance de fantasia, mas ela é uma prova real do poder implacável da natureza. A antiga vila agora é um exemplo pitoresco da capacidade da natureza de reivindicar os espaços construídos pelo ser humano. O destino da ilha Hou-Touwan é uma ilustração impressionante do que pode acontecer com todas as construções humanas, deixadas à própria sorte. Eventualmente, a natureza retoma seu território. Número 17. Kolmanskop. Vamos explorar uma cidade fantasma fascinante que está sendo literalmente engolida pelas areias do deserto. Localizada na Namíbia, Kolmanskop já foi um movimentado centro de mineração. A história começou em 1908, quando trabalhadores, ao construir uma ferrovia, encontraram uma pedra brilhante na área. Essa pedra era um diamante, e na época os diamantes eram extremamente cobiçados. Essa descoberta provocou uma corrida ao local, com buscadores de fortuna inundando a região, ansiosos para pôr as mãos nessas preciosidades. Esse influxo de pessoas deu origem ao termo cidade de crescimento rápido, um lugar que se desenvolve e prospera rapidamente, mas com declínio inevitável. Kolmanskop vivenciou um boom tão intenso que os mineradores encontravam diamantes no chão. A cidade cresceu rapidamente, evoluindo de um pequeno assentamento para uma comunidade vibrante, com todas as comodidades necessárias para uma vida próspera. Com a aproximação da Primeira Guerra Mundial, já haviam sido extraídos mais de 2.000 toneladas de diamantes do local. Contudo, a guerra fez os preços dos diamantes despencarem, reduzindo significativamente seu valor. Além disso, outra cidade próxima descobriu diamantes ainda maiores, desviando a atenção de Kolmanskop. Em 1956, a cidade foi abandonada. Hoje ela se encontra em ruínas, com as construções parcialmente cobertas pela areia do deserto, criando uma paisagem surreal. Kolmanskop agora atrai turistas que visitam para testemunhar essa transformação assustadora, onde a natureza se impõe sobre o esforço humano. Número 16. Fordlândia. O próximo local abandonado é verdadeiramente inesperado e foge do padrão de locais desertos que costumamos imaginar. Trata-se de Fordlândia, uma cidade planejada na selva amazônica, idealizada pelo famoso empresário Henry Ford na década de 1920. Ford, fundador da Ford Motor Company, buscava formas de aprimorar sua produção de automóveis e reduzir custos, principalmente no que dizia respeito à obtenção de borracha. Na época, a borracha era fundamental para a fabricação de pneus e outros componentes, e era obtida em sua maioria das plantações no Sudeste Asiático. Ford queria se libertar da dependência das empresas britânicas que monopolizavam a produção de borracha naquela região e, ao mesmo tempo, criar uma cidade modelo, com infraestrutura e qualidade de vida para os trabalhadores. Ford escolheu o Brasil para realizar esse ousado empreendimento e comprou uma vasta área de terras ao longo do rio Tapajós, no estado do Pará, com o objetivo de cultivar seringueiras e, assim, produzir borracha localmente. A ideia era construir uma cidade autossuficiente, onde os trabalhadores pudessem viver, trabalhar e se divertir em um ambiente seguro e planejado. Fordlândia seria a materialização dos valores de trabalho e disciplina que o empresário defendia, oferecendo uma gama de amenidades impressionante, incluindo piscinas, um campo de golfe, bangalôs de luxo e até mesmo espaços para danças ao estilo norte-americano. Tudo isso em meio à floresta tropical. No entanto, desde o início, Fordlândia enfrentou obstáculos. Ford importou arquitetos, engenheiros e operários dos Estados Unidos
para erguer a cidade e reproduzir o estilo de vida americano. Mas esse modelo não se adequava às condições locais. As construções não levavam em conta o clima amazônico, e muitos dos edifícios acabaram se deteriorando rapidamente. Além disso, as técnicas de cultivo de seringueiras, importadas de regiões asiáticas, falharam completamente. As seringueiras nativas do Brasil são altamente suscetíveis a pragas e fungos que infestam rapidamente plantações em monocultura, o que resultou na perda das plantações. Assim, Fordlândia nunca foi capaz de produzir borracha em escala comercial, frustrando os planos de Ford. Além dos desafios agrícolas, o projeto encontrou grandes problemas culturais. Henry Ford impôs regras rígidas e de forte moralismo para os trabalhadores locais. Bebidas alcoólicas, tabaco, futebol e até mesmo as danças tradicionais brasileiras eram proibidos. Essas restrições não se aplicavam apenas aos espaços públicos, mas também às casas dos trabalhadores. O empresário esperava que esses regulamentos rigorosos resultassem em uma força de trabalho disciplinada e produtiva, mas o efeito foi o oposto. As proibições geraram descontentamento, e a falta de liberdade levou à insatisfação generalizada. A situação chegou a um ponto crítico em 1930, quando os trabalhadores se rebelaram. Cansados do controle excessivo, os operários entraram em conflito com a administração e protagonizaram uma revolta conhecida como quebra-panelas. Em um ato de desobediência, os trabalhadores danificaram propriedades, destruíram utensílios e até atacaram supervisores, exigindo melhores condições de trabalho e o fim das proibições arbitrárias. Foi necessária a intervenção do Exército Brasileiro para restaurar a ordem. Esse episódio marcou o começo do fim do ambicioso projeto de Ford. A despeito de todos os esforços e investimentos, Fordlândia nunca conseguiu produzir a borracha necessária para a Ford Motor Company. Em 1945, após quase 20 anos de fracassos e prejuízos financeiros, Henry Ford decidiu encerrar o projeto. As terras foram vendidas ao governo brasileiro por um preço simbólico e Fordlândia foi oficialmente abandonada. Os edifícios, equipamentos e plantações foram deixados para trás, restando apenas vestígios da visão utópica de Ford e dos esforços mal-sucedidos para transformar a selva em uma cidade industrial americana. Hoje, Fordlândia permanece como um testemunho das limitações da interferência humana na natureza e dos desafios de adaptar um modelo estrangeiro a um contexto tão diferente. A cidade ainda pode ser visitada e explorada, sendo uma relíquia da época em que se acreditava que o capitalismo e o desenvolvimento industrial poderiam domar qualquer ambiente, até mesmo a Amazônia. Fordlândia agora é conhecida por suas estruturas abandonadas, estradas cobertas pela vegetação e edifícios em ruínas, que lembram o fracasso de um dos maiores ícones da indústria dos Estados Unidos. A história de Fordlândia não só ilustra a fragilidade de projetos ambiciosos quando confrontados com a realidade prática, mas também oferece lições importantes sobre as complexidades de gestão de comunidades autossuficientes em locais remotos. Ela também serve como um lembrete de que a implementação de ideias visionárias exige adaptação às condições locais, respeito pelas culturas regionais e a necessidade de considerar os ecossistemas. Número 15. Castelo Miranda. O Castelo Miranda foi originalmente concebido para ser um refúgio opulento e exclusivo, destinado a impressionar seus visitantes. Situado na região de Ardennes, na Bélgica, este imponente castelo foi construído no final do século XIX como residência de verão para uma família aristocrática. Com sua arquitetura de estilo neogótico, o castelo era repleto de detalhes luxuosos. Corredores com arcos grandiosos, escadarias de madeira ornamentadas e vastos salões de baile. A construção, cercada por amplos jardins, transmitia uma sensação de elegância do velho mundo, evocando o esplendor da nobreza europeia. Contudo, o destino do Castelo Miranda mudou dramaticamente com a eclosão da Segunda Guerra Mundial. Durante a ocupação nazista, o castelo foi tomado pelas forças alemãs, transformando-se em um quartel. Os elegantes salões que outrora receberam eventos da alta sociedade tornaram-se espaços utilitários, destinados a abrigar soldados e suprimentos militares. A atmosfera aristocrática foi completamente substituída pelas necessidades pragmáticas da guerra, e o castelo passou a refletir a brutalidade e as mudanças drásticas impostas pelo conflito. Após o fim da guerra, o castelo ficou desocupado e começou a deteriorar-se.
Embora tenha sido usado temporariamente como orfanato, a falta de manutenção e o alto custo de preservação acabaram resultando no abandono da propriedade. Em meados da década de 1980, o Castelo Miranda já apresentava sinais graves de decadência. Hoje, em ruínas, o castelo é uma lembrança impressionante do passado e um cenário popular para fotógrafos e exploradores urbanos que são atraídos pelo contraste entre sua beleza arquitetônica original e o abandono sombrio que o domina. Número 14. Ilha Ross. A Ilha Ross, localizada na Índia, é um local que traz à tona as duras realidades do período colonial. Durante a expansão do Império Britânico, essa ilha nas Andamãs foi ocupada e transformada em um assentamento penal entre 1858 e 1941, onde prisioneiros políticos e criminosos eram confinados em condições severas. Nesse período sombrio, a ilha testemunhou inúmeras histórias de sofrimento e exploração, sendo marcada pela opressão e pelo trabalho forçado. Hoje, a Ilha Ross atrai turistas que visitam o local para observar as ruínas das antigas estruturas coloniais, incluindo a residência do comissário britânico, uma igreja e uma antiga piscina. Trilhas de caminhada e mirantes cênicos oferecem aos visitantes vistas deslumbrantes, mas também um olhar para o passado colonial do local. Embora a natureza tenha recuperado boa parte da ilha, cobrindo os prédios abandonados com vegetação densa, o local ainda carrega uma atmosfera melancólica e misteriosa. O passado da Ilha Ross, marcado por prisões e trabalho forçado, é um lembrete das dificuldades enfrentadas pelos prisioneiros que ali estiveram. O ambiente natural, com árvores e raízes engolindo as paredes de pedra, cria uma sensação de que o tempo parou, enquanto a natureza toma de volta o que um dia foi um símbolo de opressão colonial. A ilha serve hoje como um local histórico e um espaço de reflexão sobre o impacto do colonialismo, convidando os visitantes a contemplar as histórias que o tempo tentou encobrir, mas que ainda persistem na paisagem. Número 13. Cidade Fantasma de Bodie, Califórnia. Bodie, localizada na Califórnia, é um exemplo clássico de cidade fantasma, cujas ruínas foram preservadas em seu estado original, como um testemunho silencioso da era da corrida do ouro nos Estados Unidos. Fundada em 1876, Bodie prosperou rapidamente após a descoberta de grandes depósitos de ouro e prata. Essa descoberta atraiu centenas de mineiros e buscadores de fortuna, transformando o local em uma cidade agitada, com salões, bordéis, hotéis e igrejas que compunham o vibrante cenário local. Contudo, a bonança de Bodie foi efêmera. Quando o minério se esgotou, a economia da cidade entrou em colapso, e aos poucos seus habitantes começaram a partir. Diferentemente de outras cidades fantasma, Bodie não se apagou em silêncio. Seus últimos residentes enfrentaram tempos difíceis, e a cidade adquiriu uma reputação de lugar perigoso e cheio de rivalidades. Ao longo dos anos, incêndios devastaram algumas construções, mas, surpreendentemente, muitos edifícios permaneceram intactos. Hoje, Bodie é preservada como um parque histórico, sendo mantida em um estado de decadência suspensa pelo estado da Califórnia. Visitantes podem caminhar por suas ruas vazias e observar as estruturas bem preservadas, como o antigo salão de bilhar, a escola e as casas. Bodie oferece um vislumbre da vida durante a corrida do ouro, com objetos pessoais e móveis ainda visíveis em alguns edifícios, criando a sensação de que os habitantes simplesmente desapareceram de um momento para o outro. Esse cenário permite refletir sobre a transitoriedade das cidades construídas em meio à exploração de recursos, muitas vezes fadadas ao esquecimento quando a riqueza se esgota. Número 12. Casas UFO de Sanzhi, Taiwan. As casas UFO de Sanzhi, em Taiwan, são um exemplo peculiar de fracasso arquitetônico e urbanístico. Construídas no final dos anos 1970, essas casas em formato de disco voador foram projetadas para atrair turistas e militares norte-americanos em licença, oferecendo-lhes uma experiência única de estadia em um ambiente futurista. Inspiradas pela estética da era espacial, as casas tinham como objetivo mesclar praticidade com um toque inovador e visionário. Infelizmente, o projeto das casas UFO de Sanzhi enfrentou uma série de contratempos. Problemas financeiros e inúmeros acidentes de construção interromperam o andamento das obras, deixando o projeto inacabado.
Algumas lendas urbanas afirmam que os acidentes e falências estavam ligados a maldições ou forças sobrenaturais, embora isso nunca tenha sido confirmado. Abandonadas e inacabadas, as casas acabaram se tornando um lugar de curiosidade, atraindo exploradores urbanos e fotógrafos interessados em seu aspecto sombrio e sua aparência fora do comum. Com o passar dos anos, a vegetação tomou conta do local, e as casas UFO ganharam uma atmosfera ainda mais fantasmagórica. Apesar de não terem sido concluídas, as estruturas atraem visitantes até hoje, que vêm para admirar a arquitetura incomum e refletir sobre as ambições e limitações da inovação humana. Esse cenário peculiar se tornou uma atração involuntária, lembrando-nos que, por mais arrojados que sejam os projetos, eles podem fracassar de forma inesperada, transformando-se em relíquias estranhas e fascinantes de um futuro que nunca chegou a acontecer. Número 11. Mansão Whitley Court, Inglaterra. A mansão Whitley Court, localizada em Worcestershire, Inglaterra, foi uma vez um ícone de opulência e grandiosidade durante a era vitoriana. Este vasto e magnífico palácio era conhecido por sediar encontros e eventos da realeza britânica, representando o auge do luxo e da sofisticação. Cada detalhe da mansão foi meticulosamente projetado para refletir riqueza e elegância, com móveis suntuosos, jardins extensos e fontes ornamentais que impressionavam qualquer visitante. Contudo, o esplendor de Whitley Court não durou. Em 1937, um devastador incêndio, iniciado nas dependências dos servos, consumiu grande parte da mansão. Em poucas horas, o que antes era um símbolo de prosperidade transformou-se em uma ruína fumegante. Sem condições financeiras para restaurá-la, a família proprietária foi forçada a abandoná-la e a propriedade ficou sem manutenção por décadas. O que restou foi uma estrutura esquelética, que passou a simbolizar o fim de uma era de excessos. Atualmente, Whitley Court é mantida como uma ruína histórica aberta ao público. Visitantes podem caminhar por suas paredes queimadas e admirar os jardins restaurados, que ainda preservam o esplendor de outrora. A visita a Whitley Court é uma experiência tocante, um lembrete visual da fragilidade dos bens materiais e da rapidez com que a sorte pode mudar. Suas ruínas evocam nostalgia e reverência, mostrando que até as mais luxuosas construções podem ser vulneráveis ao tempo e aos imprevistos. Número 10. Casas Domo, na Flórida. Antes do ano de 2022, as peculiares casas em formato de domo, localizadas na ilha de Cape Romano, na Flórida, chamavam a atenção pela aparência futurista e pela localização incomum. Essas estruturas distintas foram obra de Bob Lee, um magnata aposentado do setor de petróleo, que queria construir um retiro único e sustentável para sua família. Em vez de optar por uma mansão convencional, Lee desenhou casas em formato de domo, apoiadas em pilares sobre as águas da costa da Flórida. Bob Lee criou um modelo dessas casas em sua propriedade no Tennessee, antes de construir as versões permanentes nas águas costeiras. Seu objetivo era que as casas fossem energeticamente eficientes, usando energia solar para reduzir o impacto ambiental. Ele supervisionou pessoalmente a construção das estruturas, garantindo que cada detalhe estivesse alinhado com seu desejo de uma casa que combinasse com a paisagem natural e resistisse às condições climáticas. Contudo, mesmo com a resistência planejada, as casas enfrentaram desafios insuperáveis devido às condições severas da Flórida, com tempestades tropicais e o aumento do nível do mar ameaçando sua durabilidade. Em 2022, o furacão Ian trouxe a destruição final para as casas, que foram submersas e danificadas além do reparo. Hoje, as ruínas dessas construções, parcialmente visíveis acima das águas, servem como um lembrete dos riscos envolvidos em projetos ambiciosos em áreas vulneráveis. A história das casas domo reflete a complexidade de equilibrar inovação com a força imprevisível da natureza. Número 9. Ilha Poveglia, Itália. Os horrores da vida real muitas vezes são mais assustadores do que qualquer história de ficção, e a Ilha Poveglia, na Itália, exemplifica essa ideia. Com um passado aterrorizante, Poveglia foi usada como local de quarentena durante a Peste Negra, onde doentes eram isolados em condições deploráveis. Milhares de pessoas foram levadas à ilha, sabendo que dificilmente sairiam vivas de lá. A situação era tão desesperadora que, na época, foram cavadas valas comuns onde os corpos dos mortos eram empilhados.
No entanto, o passado sombrio de Poveglia não terminou com a peste. Séculos depois, no início do século XX, um hospital psiquiátrico foi instalado na ilha, acrescentando ainda mais histórias de sofrimento e dor. Acredita-se que o local foi palco de abusos e maus tratos, e lendas urbanas relatam que o diretor do hospital teria praticado lobotomias experimentais, resultando em inúmeras mortes. Com o fechamento do hospital, Poveglia foi completamente abandonada, e rumores de aparições e espíritos inquietos atraem curiosos até hoje. Embora seja oficialmente proibido visitar a ilha, algumas pessoas ainda tentam explorar o local, atraídas pelas histórias de assombrações e pela fama de Poveglia como um dos lugares mais amaldiçoados da Europa. Muitos acreditam que as almas dos que morreram ali permanecem aprisionadas, criando uma atmosfera assustadora. Para os visitantes clandestinos, o ar pesado e o silêncio profundo são perturbadores. Poveglia é uma lembrança de como a história pode deixar cicatrizes sombrias em certos lugares, marcados para sempre por tragédias e sofrimento. Número 8. Castelo Bannerman, Nova York. O Castelo Bannerman, situado a cerca de 80 quilômetros ao norte da cidade de Nova York, é um dos locais abandonados mais intrigantes da região. Localizado em uma pequena ilha no rio Hudson, o castelo foi construído por Frank Bannerman, um empresário que fez fortuna comprando e revendendo excedentes militares após a Guerra Civil e a Guerra Hispano-Americana. Com uma vasta coleção de armas e munições, Bannerman precisava de um local seguro para armazená-las, e decidiu construir um castelo que serviria de depósito para seus itens militares. O castelo era uma estrutura impressionante, mas a sorte de Bannerman mudou em 1920, quando uma grande explosão ocorreu na ilha, causada por uma quantidade imensa de pólvora e explosivos estocados no local. A explosão danificou severamente o castelo e levou a família Bannerman a abandonar a propriedade. Anos depois, um incêndio ainda mais destrutivo comprometeu a estrutura, deixando-a em ruínas. O castelo está deteriorado, mas continua atraindo visitantes e é ocasionalmente utilizado para eventos culturais. Hoje, as ruínas do Castelo Bannerman são visitadas por turistas que se aventuram de barco até a ilha. O castelo em ruínas transmite um ar de mistério e fascínio histórico, e as lendas que envolvem o local contribuem para sua fama. A história de Bannerman reflete tanto a grandiosidade da era industrial, quanto os perigos associados ao armazenamento de armas e munições, uma realidade que transformou o castelo em um marco impressionante e assustador. Número 7. Ilha das Bonecas, México. A Ilha das Bonecas, ou Isla de las Muñecas, é considerada um dos locais mais assombrados do mundo, e com razão, é o número 7 de nossa lista. Situada nos canais de Xochimilco, nos arredores da cidade do México, a ilha ganhou essa fama devido a uma história perturbadora. O cuidador da ilha, Dom Julián Santana Barrera, acreditava que era assombrado pelo espírito de uma menina que teria se afogado nas proximidades. Para apaziguar o espírito, ele começou a pendurar bonecas por toda a ilha, em árvores, postes e até em paredes. A maioria das bonecas estava em péssimo estado, com rostos deformados e sujos, criando uma visão aterrorizante. Com o tempo, a ilha se transformou em um cenário assustador e excêntrico, repleto de centenas de bonecas penduradas e decaídas. Visitantes relatam que as bonecas parecem observá-los e dizem ouvir sussurros vindos delas, contribuindo para a atmosfera sobrenatural do local. Dom Julián passou grande parte de sua vida acrescentando mais bonecas, até que misteriosamente foi encontrado morto no mesmo local, onde a menina havia se afogado anos antes. Hoje, a Ilha das Bonecas é uma atração turística macabra, atraindo curiosos e caçadores de fantasmas de todo o mundo. A visão das bonecas penduradas, com olhos vazios e membros desgastados pelo tempo, cria um ambiente surreal e inquietante, que deixa uma impressão duradoura em todos que ousam visitar. A ilha serve como um lembrete das crenças e superstições que influenciam a vida de muitas pessoas, e do poder que essas histórias têm para moldar um lugar com uma atmosfera única e perturbadora. Número 6. Fortes Marítimos Mountseal, Inglaterra. Durante a Segunda Guerra Mundial, as defesas costeiras tornaram-se essenciais para proteger o território inglês. Um dos exemplos mais curiosos dessa estratégia de defesa são os Fortes Marítimos Mountseal, construídos no estuário do rio Tâmisa e no estuário do Mersey. Essas estruturas, que se assemelham a torres em alto mar, foram projetadas para detectar e prevenir ataques alemães,
funcionando como sistemas de alerta antecipado e de defesa antiaérea. Cada forte era composto por várias torres de aço interligadas, abrigando soldados e equipamentos de vigilância. Durante a guerra, os fortes desempenharam um papel fundamental, especialmente na interceptação de aviões e submarinos inimigos. Após o término da guerra, os fortes foram abandonados e, com o tempo, alguns foram reaproveitados como bases de rádios piratas durante os anos de 1960, enquanto outros foram deixados para a ação do mar. Hoje, os fortes Maunsell permanecem no horizonte como lembranças enferrujadas de uma época de guerra. Embora o acesso seja limitado, essas estruturas são ocasionalmente visitadas por exploradores e entusiastas de história. Eles representam um aspecto incomum e inovador da defesa militar, além de servir como testemunhas silenciosas da passagem do tempo. A visão das torres desertas e corroídas pela ferrugem cria um ambiente melancólico e impressionante, um símbolo do passado que parece observar silenciosamente as águas ao seu redor. Número 5. Parque Gulliver's Kingdom, Japão. Nem todos os lugares abandonados têm um passado sombrio. Alguns são simplesmente fruto de ideias grandiosas que não deram certo. É o caso do Parque Gulliver's Kingdom, no Japão. Inaugurado em 1997, o parque foi construído com o apoio do governo japonês e inspirado no clássico literário As Viagens de Gulliver, de Jonathan Swift. A ideia era atrair visitantes ao local, mas o parque acabou se tornando mais uma das inúmeras construções abandonadas que surgiram durante o boom de desenvolvimento dos anos 90 no Japão. Apesar das intenções iniciais, o parque não conseguiu atrair o público esperado. A localização isolada e o design peculiar das atrações contribuíram para que o parque fosse considerado estranho e até mesmo assustador por muitos visitantes. Após menos de uma década, o parque foi fechado, e a atmosfera ficou ainda mais sinistra com a deterioração das instalações e a presença de estátuas e figuras abandonadas em meio ao mato e à ferrugem. Essa combinação de abandono e visual incomum fez de Gulliver's Kingdom um destino popular entre exploradores urbanos. Hoje, embora o parque tenha sido em grande parte desmantelado, o local ainda atrai pessoas fascinadas pelo seu passado e pelo estranho fascínio que ele continua a exercer. Gulliver's Kingdom representa um caso curioso de como até os projetos mais bem-intencionados podem falhar, transformando-se em símbolos fantasmagóricos de sonhos não realizados e investimentos perdidos. Número 4. Hotel del Salto, Colômbia. O Hotel del Salto, situado próximo à majestosa cachoeira de Tequendama, na Colômbia, é um exemplo impressionante de como uma combinação de localização e lendas locais pode transformar um hotel de luxo em um lugar assombrado. Construído nos anos 1920, o hotel foi projetado para oferecer uma experiência exclusiva e exótica para turistas que visitavam a região de Bogotá. A vista para as cachoeiras e a arquitetura imponente atraíam a elite colombiana e viajantes internacionais, consolidando o hotel como um destino luxuoso. No entanto, a história do Hotel del Salto começou a mudar quando boatos de que o local era assombrado começaram a circular. Segundo algumas lendas indígenas, a cachoeira próxima era usada como um lugar de sacrifício e fuga dos nativos durante a colonização espanhola. Esses rumores contribuíram para o ar sombrio que passou a cercar o hotel. Para piorar, com o crescimento industrial e a poluição do rio Bogotá, a água perdeu sua pureza, o que também afastou visitantes. O hotel eventualmente fechou as portas e ficou desocupado por muitos anos. Em ruínas e cercado de histórias assustadoras, o Hotel del Salto tornou-se uma atração para curiosos, exploradores e caçadores de fantasmas. Em anos recentes, o edifício foi transformado em um museu que documenta a história ambiental da região. Mas muitos acreditam que os fantasmas de seu passado ainda vagam por seus corredores. O Hotel del Salto é uma lembrança visual dos desafios enfrentados por empreendimentos que dependem do ambiente ao seu redor e das histórias que, muitas vezes, tornam esses lugares misteriosos e cativantes. Número 3. Floresta flutuante em Homebush Bay, Austrália. A chamada Floresta Flutuante é uma das atrações mais incomuns de Homebush Bay, uma área na cidade de Sydney, Austrália. Conhecida por sediar o Parque Olímpico de Sydney e por seu cenário natural, Homebush Bay também possui um fascinante cemitério de navios. No início do século XX, a baía era um local onde embarcações em desuso eram desmontadas,
e muitas delas foram deixadas ao abandono nas águas da baía. Entre esses navios está o SES Airfield, uma embarcação de carga que, após ser aposentada, foi deixada no local e esquecida. Com o passar dos anos, a natureza assumiu o controle da embarcação, cobrindo-a com árvores, arbustos e outros tipos de vegetação que cresceram e transformaram o navio em uma verdadeira ilha flutuante. Essa vegetação densa sobre o casco enferrujado cria uma imagem surreal e fascinante, que atrai visitantes e fotógrafos de todos os cantos. A floresta flutuante é hoje um exemplo de como a natureza pode se adaptar e até mesmo prosperar em ambientes pouco convencionais. Além de ser um símbolo de resiliência ecológica, o SES Airfield e os outros navios abandonados na baía servem como habitats para espécies de pássaros e pequenos animais, criando uma curiosa mistura de história industrial e ecossistema natural. A floresta flutuante é também um lembrete de como a ação humana pode modificar a natureza. Mas, ao mesmo tempo, como a natureza consegue reverter essas alterações de maneiras inesperadas e belas. Número 2. Castelo Dundas, Nova York. O Castelo Dundas, escondido nas montanhas Catskills, no estado de Nova York, carrega consigo uma história envolta em mistério e tragédia. A construção do castelo começou em 1915, idealizada por Ralph Dundas, um empresário que sonhava em criar uma grandiosa residência inspirada nos castelos europeus. Contudo, Dundas faleceu antes de ver seu sonho completo, e sua esposa, Josephine, acabou sendo internada em uma instituição psiquiátrica, nunca chegando a morar no castelo. O projeto foi deixado inacabado, e o castelo acabou se deteriorando com o tempo. Além da trágica história da família Dundas, o local é envolto em lendas de maldições e assombrações que dizem que o castelo está amaldiçoado pela série de desgraças que acometeram seus proprietários. Os relatos de moradores locais afirmam que o espírito de Josephine vaga pelos corredores, lamentando o sonho nunca realizado de viver na propriedade. Durante décadas, o Castelo Dundas mudou de mãos várias vezes, mas ninguém conseguiu concluir sua construção ou residir por muito tempo. Hoje, as ruínas do castelo permanecem abandonadas, e o acesso ao local é restrito. Apesar disso, a construção atrai a atenção de exploradores urbanos e fãs de histórias de terror que se aventuram pelas montanhas em busca de vislumbres da misteriosa estrutura. O Castelo Dundas é um lembrete de como sonhos grandiosos podem se transformar em relíquias abandonadas, e de como certas histórias trágicas parecem assombrar lugares e perdurar no imaginário popular. Número 1. Craco, Itália. A cidade de Craco, localizada na região de Basilicata, no sul da Itália, é um exemplo impressionante de cidade fantasma que foi abandonada devido a eventos naturais devastadores. Fundada pelos gregos no século VI depois de Cristo, Craco foi um próspero assentamento durante séculos, sobrevivendo a várias mudanças históricas e conquistadores. A cidade era conhecida por suas fortificações medievais, igrejas renascentistas e localização estratégica em uma colina rochosa, que a tornava um ponto importante para o comércio e a política regional. Apesar de sua história longa e vibrante, Craco começou a enfrentar problemas graves a partir do século XX. Em 1963, uma série de deslizamentos de terra causados por chuvas intensas forçou a evacuação de parte da população. Anos depois, terremotos sucessivos agravaram a situação, danificando a infraestrutura e tornando o local inseguro para os moradores. O golpe final ocorreu nos anos 80, quando um grande deslizamento tornou Craco totalmente inabitável, e as autoridades decidiram deslocar a população restante para uma nova área nas proximidades. Hoje, a antiga cidade de Craco permanece como uma paisagem desoladora e ao mesmo tempo fascinante. Suas ruínas, ainda visíveis no topo da colina, atraem turistas, fotógrafos e cineastas, sendo um cenário muito utilizado em produções de filmes, incluindo A Paixão de Cristo. As ruas vazias e as construções em ruínas parecem congeladas no tempo, proporcionando uma visão única de uma cidade que parou no auge de sua história. Craco é um lembrete de como a força da natureza pode transformar até mesmo os lugares mais duradouros e robustos em relíquias de tempos passados, oferecendo uma experiência visual e emocional a quem visita. Essas são 20 das mais intrigantes localidades abandonadas ao redor do mundo. Cada um desses lugares carrega consigo uma história única e uma aura de mistério e melancolia, que nos faz refletir sobre o destino das criações humanas
quando confrontadas com o poder implacável do tempo e da natureza. Você teria coragem de visitar algum desses lugares? Deixe sua opinião nos comentários. Nos vemos na próxima aventura!